Oferecemos à cidade mais um serviço nesse moderníssimo Museu do Futebol, que é um centro de referência do futebol brasileiro, que reúne biblioteca, mediateca, enfim, um banco de dados acessível à população, mas é um produtor de conhecimento não só para boleiro, como para não boleiros. E sempre com o apoio do governo do estado, a gente conseguiu colocar mais esse serviço gratuito para a população de São Paulo e do resto do Brasil. O Museu do Futebol está completando o seu 5º ano de vida. E ele comemora esse aniversário, abrindo ao público o Centro de Referência do Futebol Brasileiro. Ele agora avança nessa inovação, concretiza ideais importantes da nossa Secretaria de Estado da Cultura, de descentralização, de ampliação da informação e principalmente traz, nesse momento que nós nos aproximamos da Copa do Mundo, um serviço de qualidade que era esperado e que nós temos muito orgulho de oferecer a toda a população brasileira. Não existia um lugar que reunisse ou concentrasse informações sobre o futebol. Desde não havia uma biblioteca especializada em futebol e não havia, enfim, um centro de pesquisa do futebol. Então, tudo que era produzido, ou que é produzido sobre o futebol, fica, de certa maneira, não tão acessível, porque está espalhado. Então, a gente imaginou que, criando um centro, a gente vai conseguir reunir essas informações e esses indicadores de memória que estão dispersos, como um nó de uma grande rede de acervos públicos e privados que preservam a memória do futebol. Dá muito orgulho que a gente vá às fontes de origem da futura história do futebol e que o pesquisador, a partir do centro de referência, encontre aqui fisicamente dados para a sua pesquisa e pela capilaridade do sistema virtual, a gente possa expandir esse conhecimento. E ele não é só do Museu do Futebol, ele é da futura história do futebol brasileiro. É universal o interesse sobre o levantamento desse acervo, toca profundamente a todas as pessoas, em particular a nós, brasileiros, e também pelo caráter inovador, pela tecnologia envolvida, tudo isso trouxe uma grande satisfação para nós. A própria ideia dele ter um centro de referência é um conceito totalmente baseado na possibilidade da pesquisa, da produção de conhecimento novo. Então eu acho que muitos temas e enfoques foram e têm sido privilegiados, e eu acho que isso que vai dar a possibilidade do repertório que esse museu vai trabalhar. Há um imenso cabedal de dados que poderiam ser aproveitados para fazer o acervo desse museu, um acervo vivo, e não um acervo simplesmente de colocar as coisas em alguns lugares para que as pessoas pudessem contemplar. Mais do que democratizar a informação, criar a possibilidade da construção conjunta de um saber sobre o futebol que envolva a respeito de como essa prática é vivenciada nos mais diversos terrenos. Há um potencial enorme a ser explorado a partir da criação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro. O museu sempre fez pesquisa, desde a sua inauguração, mas é com o Centro de Referência que a gente consegue divulgar os resultados dessa pesquisa para o público mais amplo. O museu trabalha com 2 linhas atualmente de pesquisa. Uma de história oral, a gente tem projetos no qual a gente grava entrevistas com personalidades do futebol, e um que a gente chama Na Rede, que é de um mapeamento etnográfico de práticas e referências do futebol. A gente começou na cidade de São Paulo, mas o nosso objetivo, agora com o futuro do Centro de Referência, é fazer parcerias para expandir isso para outras cidades do país. O Museu do Futebol, ele abria muito as portas. Então era muito legal representar a instituição Museu do Futebol e ser bem recebida, por mais que essas pessoas não conhecessem o Museu do Futebol. As pessoas estão organizando essa memória do futebol, porque o futebol tem uma importância no cotidiano para elas. Então acho que esse centro de referência traz isso, e traz as pessoas se reconhecerem nesse lugar, nesses espaços, verem as suas referências de memória também sendo oficializadas no espaço de um museu. Diretores e torcedores dos times se orgulham muito de fazerem parte do acervo do Museu do Futebol. É muito forte para eles isso aí. Eles estão dividindo espaço com a seleção brasileira, com o Corinthians, com o Palmeiras. Se antes eles viessem no Museu do Futebol e ficassem talvez frustrados, com razão, por não ter visto nenhuma referência sobre o futebol de várzea ou o time da quebrada dele, hoje eles têm mais do que motivos para vir. O fato de que ele não está completo não é um demérito, é um mérito, porque
ele é tão bom que ele não deu conta da abrangência do universo. E a gente precisa continuar a alimentar e a produzir pesquisas para completarem o que tem, seja das informações do passado, seja das informações que a sociedade produz hoje. É um sinalizador para outras instituições museológicas brasileiras que o Museu do Futebol aponta, não é? Isto é, um aproveitamento efetivo das ferramentas visuais. O conceito de banco de dados é uma coisa muito dura, né? Que sempre é muito difícil você trabalhar coisas tão maleáveis e expansivas e infinitas dentro dele. E eu acho que não existe nada no mundo mais expansivo e maleável do que o futebol. Qual tecnologia que seria capaz de encarar esse desafio? E a única que a gente viu que conseguiria é o 3D, que é uma coisa que não era nem possível de se pensar alguns anos atrás. Hoje a gente conseguiu trazer, porque é a única coisa que também é infinita. Não existe nenhum outro jeito de você representar alguma coisa, o infinito a não ser no 3D. Ele tem uma característica de poder apresentar muita informação ao mesmo tempo, de forma que você pode navegar na interface 3D e ter ideia do todo. E, logicamente, tem recursos de pesquisa para isolar um pouco a informação. Mas o fato é que ele permite mostrar uma grande quantidade de dados. Quando eu fui ao museu pela primeira vez, eu fui com uma enorme interrogação. O que será que eles têm aqui? De uma certa maneira, desconstrói, eu acho que o museu e o centro de referência, de uma certa maneira, faz isso, né? Desconstrói aquela visão estereotipada, né, que em geral o público tem em relação a essa atividade. Acredito que as pessoas chegando aqui na biblioteca, entrando em contato com o centro de referência, muita gente que entende muito de futebol vai se surpreender com coisas que elas não imaginam que existam, coisas que elas nem imaginam que foram publicadas e coisas que elas vão ficar absurdamente fascinadas em descobrirem aqui na biblioteca. Mais uma vez, o equilíbrio entre a curadoria, a arquitetura e a própria equipe que já aqui conhecia toda a infraestrutura foi muito boa e isso otimizou todo o projeto. A gente acreditou desde o início e houve até um encantamento com os desenhos. É uma biblioteca que pode voar, né? Ela é transparente, ela não tem fronteiras. Ele foi pensado como uma grande caixa cênica. Toda a parte de arquitetura, ela não precisa se transformar para fazer essas adequações da museografia dessas ocupações, como é o caso dessa intervenção do centro de referência. Toda a estrutura, toda a transformação arquitetônica do estádio, ela permanece. E ela foi pensada para ter a flexibilidade de acolher todos esses novos arranjos que são necessários pela evolução natural da instituição. Que futebol que cabe no centro de referência? Como pesquisar esse futebol? Esse foi um desafio encontrado pela equipe e para isso foi fundamental o estabelecimento de uma parceria com uma universidade. Foi com a Universidade de São Paulo por meio do Núcleo de Antropologia Urbana. A gente também formou um time de especialistas, um conselho consultivo com 9 especialistas e uma equipe multidisciplinar, com historiadores, antropólogos, geógrafos, artistas plásticos. É um desafio, porque a gente está acostumado a fazer pesquisa na universidade, nos centros de pesquisa. E o museu normalmente é visto como um lugar da contemplação. E nós queríamos justamente com esse experimento fazer com que o método da antropologia ele permitisse fazer essa passagem do campo ao museu. Ele já começou rompendo paradigmas do que são os museus ou de como os museus eram encarados até então. Ele não é o único, lógico, mas assim, pelo fato de falar de futebol, isso trouxe uma projeção de imagem e da forma de ver museu realmente muito positiva e que atinge as pessoas de fato. Fica o convite, né? O Museu do Futebol já é um lugar maravilhoso para ser visitado inúmeras vezes. E agora ganhou um reforço sensacional. O Centro de Referência do Futebol Brasileiro tem tudo o que você precisa sobre futebol. Bom, quase tudo, mas a gente chega lá. Thank you.